Fala galera, Matheus aqui e hoje nós vamos falar do pior medo dos touros, aquilo que pode derrubar toda a narrativa otimista que vem se construindo desde o início do ano. E mais especificamente, nós falaremos qual a chance deste grande medo não se concretizar no final das contas. Vamos explicar. Pessoal, o que está acontecendo no mercado é que ele está passando hoje por um momento muito interessante. Nós estamos testemunhando uma economia notavelmente resiliente, principalmente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil em menor grau, e nós temos observado a inflação caindo sucessivamente, tanto aqui quanto lá. E as altas nas bolsas, que em um primeiro momento estavam sendo carregadas nas costas pelos generais do mercado, agora estão se propagando para os diversos setores, com o restante do exército em movimento também. Inclusive, a estrategista do Bank of America, Savita Subramanian, conhecida aí pelo seu viés otimista no mercado, destacou no relatório mais recente do banco que este movimento de alta tende a se prolongar lá fora por conta de um aumento dos dividendos, e a lógica por trás disso é bem interessante. Basicamente, o nível de dividendos da Bolsa Americana tem ficado abaixo da média histórica durante a última década, mas isso pode estar prestes a mudar por dois motivos. O primeiro é a própria compressão do preço das ações em relação ao dividendo. Se por um lado o ciclo de altas do Fed impediu os preços de subirem em muitos casos e fez com que houvesse uma correção, por outro lado, esta correção dos preços não foi acompanhada por uma correção nos resultados das empresas, que não caíram, né? Isso significa que elas continuaram crescendo, ainda que em um ritmo mais devagar, mas que nem por isso deixou de ser positivo. E dessa forma, os resultados das empresas eles melhoraram enquanto os preços das ações caíam, dando aí uma melhor relação entre dividendo e preço. Além disso, o relatório aponta que o ciclo de aperto do Fed, somado com os períodos de pandemia, fizeram com que muitas empresas repensassem a sua estratégia de atuação em busca de maior eficiência através de fortes reduções nos custos das suas operações. Esse movimento ele teria então preservado as margens das empresas, possibilitando assim maiores dividendos em um futuro próximo. Nós vimos algo parecido acontecer no Brasil nos últimos anos, enquanto a bolsa constantemente andava aqui de lado. Isso favoreceu o aumento do rendimento que os dividendos davam, que se tornou aí hoje o argumento favorito, né, deste momento para comprar a B3. E de acordo com o Bank of America, este efeito impulsionaria os movimentos de alta nos próximos meses. Mas nem tudo são flores no mercado, e o fato é que nós ainda temos grandes indicadores piscando alertas na nossa frente, como a famosa inversão da curva de juros, o indicador antecedente do The Conference Board e a situação, né, do mercado imobiliário americano, além de outros indicadores que nós já destacamos em vídeos passados. Nós mostramos que eles historicamente estão associados ao surgimento de uma recessão, e o fato deles estarem piscando alertas neste momento nos cria um dilema, porque isso significa que para os touros estarem certos com essas altas e o seu grande medo de uma reversão não se tornar uma realidade, então para que isso aconteça, estes sinais eles precisam necessariamente estar errados. Eles precisam estar oferecendo apenas falsos positivos neste momento, o que é algo totalmente possível de acontecer, embora estes indicadores antecedentes sejam uma referência aí para o mercado e muitos investidores se orientem a partir deles para decidir quanto alocar em cada momento em renda variável. Mas o fato é que não existem indicadores infalíveis, né? Indicadores que acertam 100% das vezes. E por isso é sempre saudável trabalharmos aí com todos os cenários. Então, nesse sentido, pessoal, eis o que nós vamos fazer aqui neste vídeo. Nós vamos analisar qual a possibilidade desses indicadores estarem fornecendo falsos positivos neste momento. Agora, eu não estou aqui dizendo que eles estão dando falsos positivos, tá? Eu estou apenas dizendo, vamos dar uma olhada juntos nisso para ver o que nós conseguimos descobrir juntos, porque alguns dos argumentos aí dos touros são realmente bastante interessantes e podem ajudar a explicar o que está acontecendo neste momento. Então, vamos aqui começar com a inversão da curva de juros, né? Basicamente, o que se espera quando os mercados estão saudáveis é que os juros pagos por títulos de prazo muito longo, eles sejam superiores aos juros pagos por títulos de prazo curto, justamente para compensar o risco adicional em assumir um compromisso mais longo. Então,
Na ordem natural das coisas, os títulos longos pagam mais do que os curtos, e quando isso não se verifica, nós dizemos que a curva está invertida, e ela está agora altamente invertida. Em todas as 5 das 5 vezes que isso aconteceu nos últimos 40 anos, foi um sinal de recessão. Então, o que poderia estar acontecendo hoje para invalidar esta relação, pessoal? Bom, aí existem basicamente dois motivos que são definidos para justificar isso pelos touros. O primeiro deles é que a própria atuação do Fed ao longo dos últimos 20 anos, estimulando aí o mercado à torto e à direito, deixando todo mundo acostumado com essas intervenções, isso teria permanentemente distorcido os prêmios de longo prazo. E nós conseguimos ver esse efeito quando nós comparamos o prêmio do longo prazo pago hoje com o que era pago 20 anos atrás. Basicamente, hoje o mercado está recebendo aí um prêmio negativo por assumir mais risco, e é um fenômeno, né, curioso para nós questionarmos por que afinal isso está acontecendo. Segundo Michael Howell, da Cross Border Capital, o mercado hoje aceita um prêmio negativo porque a demanda por esses títulos não é mais impulsionada pelos fundamentos, e sim pela busca de ativos livres de risco que possam ser utilizados como garantia para a alavancagem. Isso explicaria também o motivo pelo qual os títulos de 10 anos são negociados com uma taxa de 3,7% de remuneração, mesmo com os juros estando aí acima de 5%. E outro argumento para o falso positivo seria o seguinte, pessoal: imagine que há um nível de juros aí restritivo suficiente, tá? Vamos dizer assim, de todos os níveis possíveis dos juros, né? Há um nível que é restritivo o suficiente para fazer com que a inflação volte de volta para a sua meta. Vamos chamar este nível de X. Beleza? E aí, existe também, né? Nós sabemos que existe a cada aumento de juros, né, que a gente faz, aí essa restrição, ela começa a sufocar a economia. Então, nós sabemos que existe também um nível acima disso que faz com que a economia entre em uma recessão. Então, vamos chamar este outro nível de Y. E aí acontece que se o nível da recessão, né, o Y, for maior do que o X, então, em tese, seria possível eliminar o problema da inflação sem acabar com a economia. Essa é a famosa tese lá do pouso suave, que, como eu já disse aqui, se o Fed conseguir realmente fazer isso, será uma façanha histórica. Isso não aconteceu no passado, mas a tese é que desta vez o Fed conseguiria parar em X, porque a economia está hoje intensamente, ou melhor, imensamente mais resiliente do que ela era nas outras vezes que isso aconteceu, né? Em 2008, em 2000, realmente a economia hoje está muito mais resiliente do que era naquelas épocas. Então, este é o argumento dos touros para não seguir a inversão dos juros desta vez, e são pontos interessantes aí para refletir, o que não significa que não hajam contestações destes argumentos. Talvez a mais interessante delas seja dada por aquele que foi o maior proponente deste indicador. A pessoa que está por trás da popularização da inversão da curva de juros é o chamado professor Harvey Campbell, da Duke University. E é interessante porque no começo, né, de toda essa história, ele estava refutando o próprio indicador. No começo, ele defendeu a visão de que X seria, sim, inferior a Y e, portanto, o Fed conseguiria o tal do pouso suave porque o mercado de trabalho se mostraria extraordinariamente forte, o que de fato vem acontecendo, né? Continua se mostrando verdade aí, pelo menos até este momento. Mas eis que justo neste momento, quando há um consenso maior do mercado em torno dessa argumentação, é neste ponto que o professor resolveu lá agora, né, numa entrevista da semana passada, dizer que acredita na curva, voltou a acreditar na curva, porque muitas fragilidades do sistema financeiro elas acabaram sendo expostas aí nesse processo, principalmente com a quebra dos bancos. E na opinião dele isso daí é um problema e não seria algo de se resolver como muito se argumenta hoje em dia. Agora, eu não sei quem está certo aqui, mas uma coisa é inegável, ele parece estar pensando com a própria cabeça, pelo menos isso, né? E não apenas sendo levado pelo humor do mercado, que é algo raro de se ver aí no mercado financeiro hoje em dia.
Em todo caso, a curva de juros ela não é o único indicador disparando alertas. Nós temos também o mercado imobiliário americano. Muitos podem estar pensando aí que não existe relação entre o mercado imobiliário americano e a bolsa de lá, mas na realidade existe uma conexão muito forte entre este mercado e o ciclo econômico de cada momento. Inclusive, mais uma vez, nós podemos ver a ocorrência de recessões, mais uma vez aqui olhando para estes gráficos que eu coloco aqui na tela enquanto eu vou falando, dá para ver a ocorrência de recessões justamente quando há uma piora relevante deste indicador aqui. E o número mais utilizado aí pelo mercado para acompanhar estes movimentos é uma medida chamada autorizações para novas construções, ou em inglês, Housing Starts. Essas autorizações, elas obviamente precedem as construções, porque toda construção precisa de uma autorização, e as construções, por sua vez, elas só são estimuladas a acontecer quando há uma alta demanda. Então, isso pode muito bem explicar por que este indicador se tornou um dos componentes mais utilizados hoje em dia em praticamente todos os indicadores antecedentes do mercado. E o que chamou a atenção dos touros é que esse indicador deu uma guinada inesperada para o território positivo recentemente. Em um espaço muito curto de tempo, entre uma leitura e outra, o indicador saltou, marcando a maior alta dos últimos 14 meses e fortalecendo a tese dos touros de que os alertas observados até recentemente teriam sido apenas falsos positivos. Mas, claro, nem todos concordam com este ponto de vista. Os outros defendem que, embora as permissões para construção sejam largamente mais utilizadas, o fato é que o número de pedidos de financiamento ainda não esboçou nenhuma melhora. Será que os ursos estão corretos em sua visão? Será que eles estão apenas se negando a dar o braço a torcer? O que os indicadores de preço estão nos mostrando neste momento é que, embora o custo de financiamento tenha crescido muito, de 2,5% em 2021 para mais de 7% hoje, os preços dos imóveis eles voltaram a subir, pelo menos por enquanto eles retomaram essa tendência de alta. Talvez o melhor argumento dos ursos neste momento não sejam os indicadores antecedentes, e sim alguns sinais ainda mais sutis, mas nem por isso menos interessantes, de que a resiliência da economia possa estar vagarosamente exibindo brechas. O indicador do The Conference Board continua aí caindo por conta da deterioração recente das expectativas do consumidor americano, que foi medida pelo ISM de novos pedidos. As solicitações de seguro-desemprego, que vinham subindo desde o final do ano passado, elas seguem muito elevadas. Algumas empresas, até como a FedEx, por exemplo, tida como um importante barômetro do mercado, estão também exibindo uma certa compressão nas suas margens, que é a teoria defendida há bastante tempo pelo Mike Wilson, do Morgan Stanley. E o argumento geral dos ursos é que as condições que favorecem o excesso de demanda americana, como o alto nível de poupança, observada aí até alguns meses atrás, e também o mercado de trabalho muito aquecido, elas podem estar se mostrando transitórias. Nas palavras do Robert Armstrong, da Unhedged, vários indicadores econômicos se parecem muito resilientes até o exato momento em que a recessão começa. O motivo pelo qual o Fed normalmente aperta demais é que encontrar o exato ponto do aperto é extremamente difícil. Então, por que seria diferente agora? Ele diz também ser adepto da ideia de que há sim uma distorção no prêmio dos títulos de longo prazo americanos, mas defende que a taxa de juros que causará uma recessão não está muito longe de ser atingida e que uma recessão viria ainda no ano que vem. Então, pessoal, eu imagino que nós estejamos aí de volta para a grande incógnita que levantou tudo isso, a famosa questão da inflação. Muitos lugares do mundo, como a Inglaterra mais notadamente, estão apresentando surpresas bem ruins com relação à inflação e estão tendo que retomar os apertos de juros de uma forma bastante incisiva. Mas aqui no Brasil, pelo menos, nós não estamos testemunhando isso, e nos Estados Unidos também não. Vale lembrar que o Brasil foi, acho que se não me engano, o primeiro país a começar a levar os juros, os Estados Unidos foi logo na sequência, então foram os primeiros países a começar a combater a inflação desta forma, e talvez por isso não estejam apresentando este movimento.
Se a inflação continuar em queda, como tudo indica que continuará, então uma recessão suave poderia até ser ignorada pelo mercado, que se sustentaria nas possíveis reduções dos juros ao longo do ano que vem para justificar a iminência de uma recuperação caso essa recessão surja de fato. E aqui no Brasil, vale destacar, vale citar o que aconteceu com o Copom na semana passada. O Copom não deu motivos para animar muito os mercados, porque eles mantiveram a taxa de juros do jeito que estava. Até sinalizaram possíveis reduções em breve, mas com tantas ressalvas aos riscos do mercado que nem deu para se animar tanto assim. Apesar disso, as expectativas do Copom para a taxa de juros no final do ano caíram para 12,25%, antes era 12,5%, caiu para 12,25% em 2023. Isso é para o final de 2023, para o final de 2024 também caiu para 9,5%, antes era de 10%. E vale lembrar também que o Bacen, embora seja o responsável por buscar a meta de inflação, ele não é o responsável por definir qual será essa meta de inflação. Essa responsabilidade recai sobre o Conselho Monetário Nacional, que hoje já tem a maioria dos votos controlados por players mais, políticos. Dependendo do que eles decidirem, o Bacen pode se ver sem opções a não ser reduzir os juros mesmo, por mais que ele tenha ressalvas quanto a isso. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo e quiser aprender mais sobre os mercados, cheque a lista de lançamento aí na descrição e até o próximo vídeo.